Olá, a Indurb presta serviços para a Prefeitura em uma série de frentes e algumas dessas composições de custos passam naturalmente por uma discussão da capacidade da Prefeitura, primeiro, de pagar esses serviços em razão dos apertos financeiros com a crise econômica. E de outro, da Indurb como prestadora de serviço exclusiva do poder público, através de contratação direta, nos moldes da legislação, de como ela faz as suas composições de custos internos e ela sobrevive, essa é a expressão do ponto de vista das dificuldades, em relação ao passivo que ficou no passado e que agora recai sobre a atual administração para poder ajustar essas questões. Mas se você acha que a gente vai conversar sobre questão financeira, não, nós vamos falar sobre serviços e vamos começar por aquele que está na porta da sua casa e dentro dela todo dia, que é o lixo e a forma como você também colabora ou não com esse serviço. Nico Mondelli, presidente da Indurb, que está sempre conosco aqui atualizando as questões públicas da cidade, realizando o seu papel de prestar informações, está conosco novamente aqui na TV Câmara. Começar por um dado, Nico, para falar dessa dificuldade, de como isso está operando do ponto de vista das negociações entre a Prefeitura e a Indurb no dia a dia. Na cabeça de quem está em casa, ele tem a seguinte informação: a Indurb deixou de operar o lixo porque a CETESB veio e falou: o aterro sanitário não dá mais para trabalhar aqui. Nós vamos conversar depois das incursões que a Indurb está fazendo para tentar reverter pelo menos parte desta informação. Mas, por hora, a Prefeitura, então, foi obrigada a abrir uma licitação e contratar uma empresa privada para fazer a destinação dos resíduos sólidos na base da lei. A Indurb tem um custo fixo. Como vocês estão fazendo, ou qual é a negociação desse momento, para que essa receita de cerca de R$600 mil por mês, que não entra no caixa daqui para frente, ela seja incorporada dentro das despesas de vocês, para que vocês possam tocar a vida? Bem, Nelson, obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Câmara e explicar para a população dos serviços da Indurb e essa mudança agora que está acontecendo, esse ajuste orçamentário e de receitas e despesas na Indurb. Nesse caso dos resíduos, da operação realmente do aterro sanitário, a gente, todo noticiário, a gente viu a partir de 1º de junho, todo o resíduo coletado na cidade de Bauru está indo para o aterro de Piratininga, conforme a licitação. Nesses primeiros 15 dias, a Indurb fez todo um estudo de custos realmente, de quanto ainda tem, qual é o seu custo fixo de operação do aterro sanitário de Bauru, porque ele tem demandas ainda que vão continuar ao longo do tempo. Que eu chamo assim, eu ainda tenho que tratar o churume, eu tenho monitoramento geotécnico, tenho controle de vetores, análise de água, tenho vários serviços contínuos, além de uma reconformação dos taludes, conforme atendimento da CETESB. Então, essa análise nós vamos encaminhar para a Prefeitura para fazer um ajuste no contrato. A gente entende que um determinado valor, que talvez seja na faixa de uns 250 a 300 mil reais, ainda mantém de despesas de operação. Mas eu preciso readequar isso. A gente entende também que a coleta de lixo para destinar para Piratininga vai ter um custo adicional também. A gente está tendo uma quilometragem um pouco maior do que o aterro de Bauru, mas a gente conseguiu equalizar também a coleta dentro da cidade para também não ter atrasos nos horários. Só para as pessoas entenderem, pontualmente, de um ponto médio aqui da cidade até o aterro, e um ponto médio até o aterro de Piratininga, que é para onde está sendo destinado o lixo, tem muita diferença de quilometragem? Está dando médio de 15 quilômetros até o aterro de Bauru, está dando 25 até lá. Considerável. Então a gente tem aí mais 20 quilômetros a mais. E com dado já para colocar nesse custo, para quem não está lembrando, do pedágio. Sim, a gente, por sinal, tem até uma boa notícia. Assim, a Artesp acabou de deferir nosso pedido de isenção, mas ainda não chegou os cartões, tudo, mas possivelmente aí mais 10 dias deve chegar, porque a gente protocolou como empresa pública, órgão público municipal, e nesses casos não há necessidade de pagar. Mas até então a gente vem, até o início de junho, nesses 15 dias agora, a gente pagou e está pagando com dinheiro todo o pedágio. A questão será a quilometragem, então, ajuste em relação a A grande diferença realmente é a quilometragem. Que pode parecer uma questão unitária separada, mas na frota de caminhões, a quantidade de quilômetros que se percorre durante o dia faz diferença. Faz uma diferença considerável, né? Os caminhões andam mais, também pode gerar mais manutenções, eu posso gerar hora extra no trabalho dos funcionários. E nós estamos buscando uma alternativa também. Talvez a gente vai fazer transbordo de alguns setores que são mais afastados. Então, a gente conseguiu cedido da Polícia Federal carretas, caminhões, que talvez a gente opere, tipo,
4, 5 setores, eu faço um transbordo talvez no aterro de Bauru, algum lugar mais próximo na cidade, para ser mais rápido também esse envio do que viajar tantos quilômetros até... Deixa num ponto, esse outro caminhão pega e leva para o aterro? Isso, um caminhão maior, daí com uma capacidade. Então são alternativas na coleta. Mas voltando ao assunto da despesa, a gente entende que se mantém uma despesa fixa ainda, e ainda tem um ajuste na coleta. Então, esse ajuste contratual é o que eu preciso apresentar para a prefeitura, para ajustar meu orçamento e eles entenderem, falar, ó, não, beleza, vai reduzir aqui e tal, vamos realocar esse orçamento. Falou, mas eu tenho também aqui, ó, obras de trânsito, dá para redirecionar para cá ou não? Então, esse é um ajuste com o prefeito e com o Marcos da Finanças do que vai poder ser feito. Para você que está em casa, então, entender, tem duas questões que a gente vai tentar separar aqui. É essa negociação do Nico como gestor da Indurbit de realocar custos que não vão entrar na sua receita mais com a perda da destinação do lixo para o aterro, que era de cerca de R$600 mil por mês. Despesas em torno de 600 mil. Que está ajustado para 300 mil em função dos serviços que permanecem. Exatamente. Chorume, pelo menos até esse fechamento manutenção do aterro. Exatamente. Pelo menos a gente está realocando até o fim dessa gestão, mas a tendência é ele reduzindo ao longo dos anos e diminuindo. Uma questão nova nessa discussão da Indurbit, relativamente nova para a opinião pública, é de que a Indurbit tem uma dificuldade imposta pela questão da interpretação da legislação de reduzir algumas despesas fixas delas em função da questão da interpretação do regime do funcionalismo, ou seja, se ela perde serviços como esse, ela mantém uma despesa fixa mais ou menos igual, o que dificulta ainda mais, é mais ou menos isso? Tem sim, a Indurbit ela é seletista, né? É uma empresa seletista, conforme igual a iniciativa privada, mas prestamos serviços públicos. E houve uma decisão judicial do Correio, em 2012, que acabou mudando todo o modelo dessas empresas contratações, que é tipo assim, eu não consigo fazer demissões sem justa causa assim. Vamos demitir tal funcionário que ele não está prestando bem o serviço. Não, ele precisa ter uma ampla defesa. Então, o que nós fizemos internamente para corrigir isso, para evitar reintegrações de funcionários? Nós melhoramos a nossa corregedoria. Tem um modelo de corregedoria diferenciada para empresas públicas estatais. Ela é mais rápida do que o modelo da corregedoria padrão do órgão estatutário, do regime estatutário. Então, nós melhoramos, montamos a estrutura, contratamos corregedores e hoje nós temos um andamento muito rápido da corregedoria e eu consigo dar, mesmo dando ampla defesa, claro que a nossa primeira função é corrigir o funcionário. Esse é o nosso foco e tem corrigido, mas que nós aumentamos as questões de faltas ou pegando os funcionários assim que têm problemas e dando suspensões de 3, 5, 10, 15, justa causa. Então está acontecendo várias demissões na Indurbit, mas dentro de um trâmite agora. Claro que não é de um dia para a noite, mas dentro de 2, 3 meses a gente consegue. Do que nós estamos conversando aqui, a dificuldade é que se você elimina um serviço no contrato que você estava prestando, Exatamente. Pegando de novo o exemplo do lixo, eu não consigo demitir funcionário. Você tem que realocar, não Exatamente. Acabou o serviço, vai embora para a rua como acontece na iniciativa privada. Não tenho essa possibilidade. Há uma cláusula, no caso, que é um contingenciamento financeiro, mas isso serve para a prefeitura também. Por questões financeiras, há uma possibilidade de você trabalhar demissões, que é aquela sequência. Primeiro comissionado, depois vem. Então, se o prefeito fala, contingenciamento severo, vamos tomar medidas e para alternativas de demissões. Aí, por questões financeiras, aí você faria, mas é um modelo geral para todos os órgãos públicos. Seguindo o raciocínio para quem está nos acompanhando em casa, você tem um serviço que você prestava integralmente, que gerava uma receita mensal de 600 mil. Você deixou de prestar parte dele e caiu para 300 mil, Exatamente. A grosso modo, aqui na nossa conta. Então tem essa receita que você tem que buscar outras alternativas para recuperar, para você manter o seu caixa com despesa fixa. De outro lado, fruto de outra situação, o Nico já papou aqui, no fechamento da discussão orçamentária de 2015 para 2016, que você está implementando agora, a Prefeitura, em função das dificuldades, a gente acompanhou aqui na Câmara as reuniões da Comissão de Economia, né, com a Prefeitura, disse, olha, eu não consigo mais, para essa situação atual, pagar para vocês os 50 milhões de dotação orçamentária que estavam previstos aqui. Apertou a conta, entrou menos receita, eu só vou conseguir 46. Como você está fazendo para cortar esses 4 milhões aqui da possibilidade de prestação de serviço? A gente vem trabalhando desde janeiro, a gente sabia que
o Marcos comentou, o Marcos Garcia da Finanças comentou sobre o contingenciamento. A Indurb, claro, não é fácil cortar despesas, a gente teve também que ajustar a questão salarial com os funcionários, mas a gente focou que o ano de 2015, um dos problemas que nós tivemos de fechamento do orçamento foi ter parado uma semana de greve. Isso, quando para a Indurb, para todos os serviços, e aí não tem recuperação de uma semana. Com coleta até você consegue algumas coisas, mas não o mesmo volume. Mas todos os serviços, a gente teve uma redução orçamentária de quase 1 milhão. Isso fez uma diferença muito grande no orçamento da Indurb. Esse ano nós mudamos a política de não parar e manter os serviços, e até por essa questão financeira também, mas também pela atender a importância dos funcionários. E nós vemos reduzindo serviços, aonde a gente pôde. Derrubamos o valor, fizemos nova licitação do chorume, reduziu, estamos comprando menos tinta, estamos tentando, tipo assim, eu compro menos tinta, mas comprei uma máquina de pintura que ela tem um rendimento 3, 4 vezes menor do que o balde, do que fazer com um pincel. Então, são ações que a gente vem tentando fazer para reduzir despesas e aumentar a receita. Então, isso as medidas da Indurb. Claro que a gente sabe que o segundo semestre a contingenciamento vai ser muito maior. E o que eu tinha que comprar também de investimentos, o investimento foi zero esse ano de 2016, então a gente está buscando, quando eu falo investimento, normalmente eu venho comprando 2 veículos por ano. Esse ano a gente conseguiu veículos cedidos, de órgãos federais ou estaduais. Tem uma alternativa. Então a gente tinha 1 milhão de investimentos médio, que é pouco dentro do orçamento de 50. Então a gente vem reduzindo aonde pode para poder atender o contingenciamento da prefeitura dos 4 milhões. E temos esse extra agora, que foi a mudança da operação do aterro. A Indurb entendia que tinha condições de continuar operando até o fim do ano, e dentro do nosso orçamento. Então, com a parada do aterro, claro que a gente vai ter que realocar e diminuir. Mas, de um lado, reduziu também 300 mil de despesas. A conta grosseira, então, é que além de cortar, ajustar 4 daquilo que a prefeitura mostrou para você, da capacidade dela de receita para pagar serviços, cortando aqui e lá, você tem, por alguns meses, mais 300 mil para ajustar ainda. Então, a menos é essa? A conta acrescenta-se então, os 300 mil que você perdeu? Na verdade, nas despesas a gente vai atingir os 46 e vai acertar. O meu ajuste agora é nas receitas. Como que eu fecho as receitas da Indurb para atender porque caiu, na verdade, tudo bem, reduzir, tem as despesas fixas do aterro, mas eu reduzi a receita. E aí, como que eu alinho agora a receita? Então, são ações ou receitas diretas, ou agora um ajuste dentro do contrato da prefeitura para a gente ajustar quais vão ser. Então, por isso que eu comentei. Pode ser que realmente caia pela metade as receitas do aterro, porque eu vou ter 300 mil, vou precisar desse repasse para manter. Mas subiu também a operação a destinação do lixo. A coleta vai ter que ter um acréscimo também, pela distância, mais combustível. Okay. Então esse é o ajuste que a gente precisa fazer. Um outro dado para ajudar quem acompanha audiências públicas e acompanha a vida da cidade aqui no plenário da casa em relação à questão orçamentária, de uma dúvida aqui técnica, mas que é importantíssima. O orçamento de Indurb na cabeça das pessoas, das publicações, era uma previsão de dotação orçamentária de um total de 59 milhões. Isso. E eu acabei de falar de 50 aqui. É que 50 é só a contraprestação paga pela prefeitura. Os outros 9 milhões são receitas que a Indurb tem no seu sistema em outras frentes. Isso, são tarifas de serviços, desde uma concessão do jazigo no cemitério, estacionamento rotativo, tarifas de usar o terminal rodoviário, estacionamento, aluguel do terminal, tudo isso insere. Então, só para as pessoas entenderem, o orçamento global que vocês trabalham continua sendo 59 milhões, que vocês estão buscando outras receitas. A prefeitura que teve que ajustar e cortar de 50 para 46. Isso, então o que nós fizemos? O que era 59 milhões, no primeiro momento a gente reduziu para 55, também caiu de 50 para 46, e nesses 55 a gente tentou aumentar algumas receitas diretas ou ajustar para uns 56 milhões, para fechar a receita e despesa. No frigir dos ovos, vocês devem fechar o orçamento de 2016, pelo menos é isso que você está trabalhando, com 55, 56 milhões de reais, recompondo alguma coisa aqui. Exatamente. Com os limites que a prefeitura impôs. Essa é a nossa estratégia para esse ano. Ajustar, reduzir, atender o contingenciamento da prefeitura e ajustar os orçamentos e os serviços. Tá, para separar aqui o que é dotação orçamentária daquilo que é a receita do dia a dia, porque ficou confuso um pouco na informação da audiência pública.
Uma outra questão, Nico, é quando vai discutir, a gente estava falando com isso aqui, as despesas da Endurbe, se compara ela objetivamente com serviços prestados na mesma proporção ou de cidades do mesmo porte da iniciativa privada. A própria Endurbe, quando vai dizer para a prefeitura o custo dela, dos seus serviços, ela faz cotações obrigatórias no mercado, que agora estão sendo feitas pela prefeitura, por exigência do Tribunal de Contas, mas tem um ingrediente aí. A iniciativa privada, obviamente, trabalha com a gestão, com a margem de lucro. E a Endurbe é uma empresa pública municipal. Mas tem um passivo de contas que não foram pagas lá atrás. Exatamente. Como que vocês colocam isso nessa conta aqui? A gente tem que inserir na despesa. A gente faz por rateio entre todos os serviços. É uma maneira de custo por rateio. Mas a gente tem que inserir. E isso realmente aumenta nosso valor de preço do mercado um pouco. Mas a gente realmente aloca separado. Fala, eu tenho isso, prefeitura, o preço do mercado é esse, mas eu tenho essa despesa adicional extra. A gente luta para conseguir acompanhar o preço, mas a gente tem esse custo a mais aí que Quanto representa isso por mês, só de contas que não foram pagas pela prefeitura no passado? A Endurbe trabalhou vários acordos com a própria prefeitura, né, de questões de receitas de multa. Agora finalizamos acordo com o DAI, foram 2 acordos com o DAI, um em 2011 e agora um em 2016 de pagamentos de água que ficaram para trás. Então agora a gente estima em torno de uns 250 a 280 mil que são pagos para órgãos federais, prefeitura. Parcelamento de INSS, fundos de garantia, estão todos nessa conta. Exatamente. Feitos a médio e longo prazo, inclusive. Esse é um custo que onera realmente. Na hora que você vai montar uma cotação, se você não tem essa despesa, você tem um preço muito mais competitivo. Então isso é um ponto importante que você comentou, porque realmente afeta. Mas o que é importante, que a gente regularizou e está pagando. Claro que a gente tem essa despesa a mais que tem que inserir quando fecha um contrato. Mas a prefeitura entende isso, sabe disso e o que ela precisa é que uma Endurbe forte, né? Uma Endurbe que preste serviços com qualidade para a população. Porque hoje, a Endurbe hoje é praticamente uma mini prefeitura. Ela faz muitos serviços hoje diversificados, que a prefeitura não tem talvez a mesma velocidade, por nós sermos seletistas. Nico, de tudo que a gente já conversou sobre a questão do lixo, aterro sanitário, o novo Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que pensa num Brasil, num tempo como é lá fora, sem aterros, porque é melhor para o meio ambiente, uma série de questões. Mas enquanto está essa fase de operação de aterros em larga escala no país todo, é possível, do ponto de vista de tudo que vocês já verificaram, ter uma nova área, ter um complemento da área atual? O que é de fato visível, concreto na sua cabeça aqui para a operação do aterro que a gente não tem neste momento? Vamos lá. Financeiramente, as operações de aterro sanitário ainda são mais viáveis do que qualquer outra tecnologia ainda. Mas está mudando. A gente entende que mais 1 ou 2 anos aí pode ser que os processamentos de resíduos tenham um valor mais barato do que uma operação de aterro sanitário. Por causa que os custos, tipo, que nem no caso, vou dar um exemplo onde está ficando caro uma operação de aterro, é o tratamento do chorume. Por quê? As estações de tratamento de esgoto não querem mais receber. A Sabesp já falou, eu não quero mais esse tipo de item, está me causando um custo adicional muito grande nas minhas estações. Isso não é um problema só de Bauru, do aterro de Bauru, é do estado inteiro. Okay. Então, possivelmente esse custo vai subir. E aí vai chegar no nível que processar resíduo vai ser mais barato do que operar o aterro. Aí vai mudar. Hoje, quem tentou é tudo experimental e pequeno volume, para ver como funciona com tecnologia. A ideia de que o chorume que foi apresentado, o chorume pode ser convertido, diluído, até sumir com ele apresentado, estou usando o jargão simples do dia a dia, claro, para as pessoas poderem entender, que custa hoje R$140 a tonelada, ela não é viável do ponto de vista financeiro, econômico? Hoje é caro. Hoje é caro. É um tratamento caro, assim, pagar R$140, né, para destinar o metro cúbico disso é muito caro. Eu digo, então, eliminar o chorume com outra alternativa. É uma alternativa, é um caminho. A gente viu, de todas as apresentadas na audiência, a gente pediu pareceres técnicos da CETESB para ver se esse processamento é possível e viável. Alguns ela deu ok, outros não. E alguns ela pediu alguns complementos de informação. O que a Endurbe viu que era interessante é a evaporação do chorume via biogás. O próprio gás do aterro, ele alimenta uma caldeira que faz evaporar o chorume. A CETESB pediu alguns complementos de informação,
foram dadas e ela falou, ó, possível, não estou vendo nenhum risco ao meio ambiente, até estou achando uma tecnologia muito boa. Você utiliza de 2 rejeitos. Um é o gás, metano, saindo do aterro, que tem um poder calorífico alto, e a outra é evaporar o chorume, que é outro rejeito do aterro. Falou, ó, interessante. Teria que montar uma pequena usina. Uma pequena usininha que pode processar de 25 a 30 metros cúbicos dia. Então, você não precisa mais transportar e destinar para outro local, no próprio local já processaria. Então, é uma alternativa de redução. Hoje esse custo interessaria a iniciativa privada ou a própria Indurb pensar nela no tempo para executar, já que gasta lá, o chorume precisa eliminar? Hoje já tem empresas prestando esse serviço, a gente visualizou a Ecotona quase na faixa de R$50 o metro cúbico. Então, a gente poderia reduzir consideravelmente esse valor, essa despesa do aterro sanitário. Então, eu acredito que até pedi já a contratação. A gente vai buscar já essa contratação no segundo semestre. E a tecnologia mecânica biológica, que é usada em Piracicaba, você citou conosco? É um caminho que eu acho que Bauru pode seguir. O estado de São Paulo é pioneiro na questão de tratamentos de resíduos. O processamento mecânico biológico, até o nome diz, no primeiro momento ele é mecânico, que é a triagem do orgânico e do seco. Eles fazem uma pré-secagem do orgânico. Algumas usinas já separando o orgânico, eles secam esse resíduo orgânico e vendem para empresas gerarem calor através de suas caldeiras. Esse é a primeira etapa, mas tem o biológico também, que seria tipo com leiras ou fazendo as leiras, batendo o orgânico para poder fazer depois compostagem e vender como adubo. Mas é uma alternativa que atende ao Plano Nacional de Resíduos. A CETESB vê com bons olhos e já tem algumas operações no estado de São Paulo. E eu acho que essa é uma usina que é possível para a cidade de Bauru, poderia ser no próprio local do aterro, poderia ser próximo ao distrito industriais, porque era uma indústria. Tem interesse de atrair a iniciativa privada por PPP nessa questão ou não? Ainda o custo não resolve essa equação? O custo, as empresas ainda estão pedindo uma tarifa para você fazer esse processamento, mas que está próximo na faixa de R$90 a tonelada. Nós estamos pagando 83 hoje. Antes era 120, 130 ou nem caindo. Fechava. Está caindo e eu acredito que mais 1 ou 2 anos vai ser abaixo de uma operação da terra. Aí muda. Mas tem um ajuste aí, não sei se eu estou pensando correto do ponto de vista, mas o empresário vai investir, vai ganhar em função da operação, do que ele gera lá, Sim. pela quantidade de queima que ele consegue fazer, o processo biológico, mas ele quer que pague para a matéria-prima que está sendo oferecida para ele. Uma matéria-prima, a rigor, é para alimentar o serviço. Essa é a questão, e as prefeituras vêm sofrendo com isso, não só de Bauru. Ele fala que não fecha a conta, a gente já começa a duvidar disso. Estou entregando a matéria-prima na porta, que é o resíduo. De graça. Ele pode separar a triagem, vender o reciclável, um valor já de mercado, vender o orgânico e ainda não fecha a conta. Não dá. Não dá para receber a matéria-prima. Qual que seria a proposta de uma prefeitura? Cede o terreno, como um distrito industrial, uma indústria, recebe o resíduo na porta, processa e faça dinheiro com isso. Eu acho que essa é o caminho. Tem que ter, não dá para a prefeitura pagar uma tarifa ainda para destinar o resíduo na porta. Por isso que ainda continua aterro sanitário. Aproveitar o nosso tempo aqui para falar um pouquinho sobre a coleta seletiva. A crise cria alguns mecanismos interessantes na organização da vida social e da economia. A gente viu os últimos dados, muita gente, infelizmente, sem carteira de trabalho, o aumento da informalidade, o aumento da questão da miséria social, informais buscando coleta seletiva em casa, caiu bruscamente, abruptamente, o volume que é recolhido pela coleta seletiva no sistema municipal ligado à SEMA, que contrata, Exatamente. Enfim. Isso também é perda de receita, é um problema novo na questão. Sim, a gente tem o item de serviço coleta seletiva. Pode ser, a gente tem o potencial até de ter uma receita maior, mas a gente vem acompanhando uma queda considerável de janeiro até agora, até maio. E o que está acontecendo? A Indurb passa para coletar com o seu caminhão de coleta, com os funcionários, e antes da Indurb chegar no setor, está passando outros veículos com pessoas, com caminhões e coletando o resíduo para destinar para outros locais. Tem indícios, inclusive, de caminhões de outra cidade?
Tem disso de caminhões de Jaú, de outras cidades, e tem também, até teve reportagens na imprensa de trabalho escravo de algumas pessoas assim que estavam processando resíduo e destinando para um local sem condições nenhuma precária para fazer a triagem e vender. O que vocês estão fazendo em relação a isso? Porque tem a questão econômica de quem eventualmente esteja organizado em cooperativas que existem nas cidades, que estão regulares, estão trabalhando, é o mercado tentando se virar com a receita, sobrevivência inclusive, mas tem essa outra questão da eventual irregularidade de terceiros aí no sistema. São duas frentes que a gente trabalhou. A primeira é a gente vai colocar uma moto de som para mostrar, para direcionar para os caminhões da Indurb a coleta e avisar as coletas. A gente acredita que pode aumentar muito mais a coleta seletiva na cidade. A gente trabalha com 2% só, então nossos veículos podem ter capacidade para aumentar mais o recebimento do resíduo. Eu falo 2% em relação ao total de orgânico. Sim. Mas é possível a gente ter mais viagens. Só para as pessoas entenderem, já que a gente está falando de gestão financeira, que no caso da coleta seletiva, perder receita para terceiro, eventualmente clandestino e irregular, é ainda pior. Porque a coleta seletiva custa muito mais caro. Vai dar o valor aqui. R$ 459 contra 80 e alguma coisa que a gente estava falando da coleta domiciliar do dia a dia. E se você perde receita, o custo operacional continua o mesmo, que o caminhão Sim, eu tenho 4 funcionários, estou rodando com as equipes e faço uma viagem, tem um pouco resíduo para coletar. Agora, aumentar a coleta seletiva aqui, do ponto de vista de gestão, é importante para o meio ambiente, importante para a questão da cidade, mas financeiramente não é um contrato viável. Você fala assim com a Ela é cara. Você tem volume... que ela é cara porque é muito leve. Não tem peso realmente os materiais, então por isso que ajusta. Claro, se tivesse mais resíduos, o volume fosse maior, cairia o custo. Mas teria que aumentar muito, substancialmente. Muito. Ainda ela é um volume muito pouco, nós estamos falando de 180 toneladas mês. Tá. E vocês têm alguma pista? Como é que vocês vão encaminhar? Desculpa, cortei seu raciocínio. São assim, primeiro o foco é uma campanha para a população fazer separar mais os resíduos, até visitar condomínios. A gente mandou uma carta para vários condomínios semana passada e vamos fazer essa divulgação com som também. A outra é a fiscalização dos clandestinos. A gente encaminhou um pedido à SEMA que vistoriasse e multasse esses veículos clandestinos que estão coletando na cidade de Bauru, que são veículos precários também. E isso está retirando. Por quê? Qual é a consequência? As cooperativas estão reduzindo a quantidade de prestadores de serviços. As cooperativas estão reclamando demais que não estão conseguindo. Estão acabando expediente sem resíduo para processar. Então, é isso que está acontecendo. Nessas dificuldades todas e de desafios novos todos os dias, a preocupação que fica aí é para a gestão, em função de ser o último ano de 4+4 do Rodrigo, é que, obviamente, ele já deve ter dito, pessoal, não fecha o orçamento da Indurb do final do ano no vermelho, senão me sobra ter que gastar com advogado depois e justificar déficit no último ano que é vedada pela legislação. Vocês estão trabalhando em cima da linha ali. Né? A gente está no limite mesmo. E com esses ajustes agora no meio do ano que aconteceram, mas a gente entende também que a prefeitura, né, o próprio prefeito Rodrigo e o Marcos tá preocupado com a situação nossa e sabe também das influências, né, desse caso do ambiente externo, né, CETESB, aterro, que afetou nós, mas eles entendem que tem que fechar no azul, todo mundo. A Indurb, DAI, prefeitura. Então, ajustes, até ele ainda não definiu um decreto ou alinhou ainda um contingenciamento definido, porque ele também está acompanhando e está vendo como a gente vai ajustar para fechar o ano. Então, é um trabalho em conjunto agora. A gente alinhar as contas e o que eu puder reduzir é importante para a prefeitura, que a prefeitura também conseguir reduzir, alinhar despesas e custos e aumentar receitas é o que eles vão buscar agora. Então, é um caminho que eu tenho que trabalhar mãos dadas aí todos para fechar o ano. Sabe que passou uma impressão da audiência do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, das contas já realizadas, nós estamos gravando aqui em junho, de que a Indurb ainda não tinha conseguido avançar nisso. Foi só uma impressão em função de confusão de números, ou vocês ainda não tinham implementado, porque são 4 meses que já se foram. 5, na verdade. A gente melhorou bem, melhorou 1 milhão e pouco o orçamento em relação ao ano passado. A gente vem dentro e a gente está bem próximo do limite nosso de
de trabalho entre receita e despesa. A gente já vê agora esses próximos 4 meses, agora o segundo quadrimestre, que a gente já vai ter uma diferença considerável, já ajustando receita e despesa. Um outro dado para você comentar, que ficou da nossa última conversa aqui, mas que é importante para quem está em casa, a Prefeitura ganhou, a gente usa isso aqui como fator político de comentário, com viés político, mas público, ganhou de presente o Aeroclube, que não é sua vocação para lidar com todas as questões importantes daquele equipamento público, mas numa hora de dificuldade o governo do estado passou uma obrigação para a prefeitura e ela custa quase R$70 mil por mês só dos custos mínimos de manutenção e organização. Isso. A prefeitura está pagando esse serviço para a Indurb? Sim, desde o ano passado a gente tem contrato firmado específico da operação e da gestão do Aeroclube de Bauru. Okay. Então, que é serviço prestado, que obviamente sim, tem que entrar. Então a gente tem equipe de acompanhamento de todos os pousos e decolagens, toda a questão da segurança patrimonial em torno do Aeroclube. Então hoje a parte de gestão municipal é feita pela Indurb. Tá. E para atualizar contigo também do nosso último bate-papo, tem resultado daquela sindicância em relação aos agentes de trânsito, especificamente, a gente fica pegando o pé do presidente da Indurb, que aqui no nosso entorno tem os fregueses contumazes aqui que usam a vaga o dia inteiro, aliás, continuam usando e não... Era uma ideia de que se colocasse uma fiscalização em alguns pontos específicos e dias específicos para usar a CEPLAN, inclusive, a Polícia Militar, porque é injusto que o motorista que fique no estacionamento rotativo pague a sua tarifa e obedeça à lei e 50 ou 40 pessoas, inclusive funcionários de empresas e donos de empresas, usem a vaga como se fosse particular. A gente tem essa dificuldade, é um problema crônico no centro da cidade, mas houve a sindicância pela prevaricação dos agentes. A gente está terminando ela lá na Indurb. Houve também várias discussões no Ministério Público de como a gente vai resolver essa questão. Então, a gente vem conversando também. Eu busquei também as associações, eu conversei na CIB, conversei com outros, para eles também estarem cientes do que está acontecendo na cidade de Bauru e, tipo assim, os próprios comerciantes estacionando perdem venda. Eles têm que entender isso. Mas no caminho prático para o consumidor do dia a dia, Nico, duas coisas que pegam. Faz mais de um ano isso, demora muito. Sim. A resposta. Você falou da corregedoria que melhorou o andamento. Sim. A resposta é muito lenta. E o outro, aplica a lei, multa o cara. Se ele não tem o cartão, fica o dia inteiro na vaga, tira ele da vaga depois da segunda hora, como manda a lei. Nós estamos fiscalizando, né, Nelson? Mas a gente tem que ver assim se está ainda, tem alguns... A gente pediu até específico quem são eles, relatórios dos carros, são quem facilmente identificáveis, então, é só passear aqui pelo centro. Mas a gente está fiscalizando, viu? Mas eles continuam usando a vaga, né? O que é injusto para os outros moradores. Aí criam relações de dificuldade para o operador de trânsito, tentando ser justo com ele, nas relações do dia a dia na área de maior confluência. Dificuldade do GOT, inclusive das operações de trânsito no centro da cidade, nos lugares que tem estacionamento rotativo. Para aproveitar essa citação, vocês tinham uma ideia de, em algumas áreas, alguns bolsões específicos, ampliar o estacionamento rotativo? Isso avançou? Tem algum ponto específico para você comentar conosco? Tem sim. A gente vai aumentar em alguns pontos, sim. A gente está visualizando que tem algumas demandas de comércio em alguns pontos da cidade que a gente precisa ter uma alternativa de rotativo também. A gente estava vendo próximo ao hospital de base, e ali do AME e tudo, é um ponto que a gente visualiza de expansão. Na Rio Branco, no altos da cidade, que é um centro comercial agora com bancos, próximo, toda aquela região próxima à Praça Portugal. E talvez ali tenha um vácuo ali, não há perto da 15 de novembro, algumas áreas da 15 de novembro também virá estacionamento rotativo devido à demanda de estacionamento. Então esses 3 aí parecem prioritários lá para o pessoal que já deu ok para a implantação. Nico Mondelli, muito obrigado. A gente ficou mais na questão de contas e lixo para concentrar 2 das várias principais serviços da Indurb para poder ter um pouco mais de tempo de comentar eles de forma concentrada. Obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. A Indurb está sempre à disposição. Se precisar, é importante vir esclarecer para a população. Muito obrigado. Até o nosso próximo bate-papo aqui na entrevista da TV Câmara.